Gravando? Tá? Profeta Isaías, capítulo 61, verso de número 7, diz assim a palavra do nosso Deus: Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Podem sentar. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra alcance os nossos corações, que toda conclusão e percepção humana seja jogada por terra e o Teu Espírito fale conosco. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Faz a nossa língua, a minha língua, como a pena de um destro escritor, e faça o Teu Espírito abundar nessa palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Profeta Isaías, profeta messiânico, nós estamos nessa jornada desde janeiro e concluiremos com a graça de Deus agora em abril. O texto de Isaías 61, ele é fundamental para a igreja. Ele é fundamental para a nossa teologia e para a nossa convicção de fé. Por quê? Quando Jesus ele abre esse rolo, lá no capítulo 4 de Lucas, e ele lê essa passagem, os 2 primeiros versículos, tá bom? A minha é design, né? Assim, tá bom? Legal. Quando ele abre o rolo e ele lê: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a libertar os cativos, a curar os enfermos. E ele lê os 2 primeiros versículos aí, com exceção do dia da vingança do Senhor e a consolar todos os tristes. Ele vira para aqueles que o estão ouvindo e fala: hoje se cumpriu diante dos seus olhos essa palavra. Porque Jesus, por mais que fosse Deus, e ele é Deus, a Trindade existe e é real. E a gente, quando voltarmos com a escola bíblica, vamos estudar sobre isso. A Trindade é fundamental para a nossa fé. Jesus orando na oração sacerdotal, em João 17, ele fala assim: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Ou seja, existe uma harmonia na Trindade que tem que ter na igreja. Então, estudar a Trindade é fundamental para a nossa fé. Ele é Deus. Só que quando ele vem aqui na terra, ele se faz homem. Ele passa a necessidade igual eu e você. Ele tem desejos e tentações que afligiram a vida dele. Igual aflige a tua, igual aflige a mim. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele deixou tudo lá em cima e veio na figura humana. Paulo fala isso em Filipenses 2. De sorte que haja em nós, ou em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus. Mas ele se humilhou, fez-se como servo em figura humana. E sendo assim, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio como homem, figura humana. Olha o gás aí para ajudar a gente. Vamos lá. Quando a gente vai ver Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, existe ali a tentação de Jesus. Você lembra desse episódio? Onde o diabo vai tentá-lo. Só que Tiago fala que Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Opa! Então, quando Jesus ele vem na terra, ele pode até ter uma consciência divina do seu ministério e da sua obra, mas ele não era Deus no poder na sua totalidade. Por isso que ele vira para os seus discípulos e fala em João 14: as obras que eu faço, vocês farão maiores. Ora, se ele fez porque ele era Deus, eu não vou conseguir fazer, porque eu não sou. Você não vai conseguir fazer, porque você também não é. Mas ele fala uma palavra muito importante no final do livro de João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu envio vocês. Então Jesus ele veio em uma autoridade e ele fluía pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele deixou essa possibilidade para você, deixou essa possibilidade para mim. Por isso, se Isaías 61 fala sobre ele, fala também sobre a igreja. O Espírito do Senhor Jeová está sobre a tua vida e ele te capacitou para essa obra. E ele vem te capacitando
cada dia mais. Nós somos embaixadores desse reino. Esse reino, essa igreja, esse povo de Deus, tem passado por muitas dificuldades ao longo dos anos. Se você for vasculhar na tua memória, talvez os últimos 30, 25, 20, 15, 10 anos, você vai se lembrar de pelo menos um escândalo, talvez 2, 3. Eu sou um dos mais novos aqui, por mais que não pareça, minha careca já está me denunciando, né? Meu objetivo é ficar igual o senhor, bonito assim, bem legal, elegante. Eu sou muito novo, em algum aspecto. Só que, se você pegar talvez há 30, 25 anos atrás, quando se referia a um pastor, a um líder de uma denominação, de uma congregação, referia-se a ele com muito respeito, reconhecendo a autoridade que estava sobre a vida dele. Quando ele ia te visitar, ficava ansioso, você vai receber um homem de Deus na sua casa. Você vai receber um ungido do Senhor. Quando você conversava com um líder, com um pastor, você via nele respeito. Se você precisasse vender algo para ele que ele não tinha condição de pagar ali na hora, ele podia voltar depois e pagar. Porque você confiava nele. Porque antes se valorizava mais o que você é do que o que você tem. Valorizava mais o teu caráter do que os teus bens. E um pastor, antigamente, para ser um pastor, tinha que ter caráter. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tem um talento, ele sabe falar bem, ele sabe se expressar. Ora, é só ver. Quando um ímpio artista se converte, ao invés de ele sentar no banco da igreja para aprender, ele vem para cá para ensinar. Só que ele não sabe nada. Deixa eu tirar isso aqui que vai cair. Só que ele não sabe nada. Ele não tem conhecimento ainda para passar. Aí vem os escândalos. E Jesus avisa, o escândalo vem, mas ai daquele por quem vier. O escândalo vem para estabelecer um tropeço. Ele vem para desviar você do foco e te induzir ao pecado. O escândalo vem para acabar com a tua vida. Porque a gente vai vendo um modelo de igreja. E a gente vai se interessando por esse modelo. A gente vai se envolvendo com esse modelo. Até que esse modelo vai ruindo. Até que aquele homem de Deus desvia, apostata e vai embora. E a nossa referência se esvai. Isso não aconteceu só com você. Não aconteceu só comigo. Isso é a história da igreja. Vamos mais além. Isso é a história de Israel. Israel estava no seu auge, irmãos. Davi, aquele que venceu o gigante Golias, falamos sobre ele na quarta-feira. Davi, aquele que as donzelas cantavam, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. O homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha o Espírito Santo. Ele estabelece o seu reino. E ele, muito preocupado com o seu reino, resgata a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Saul não se preocupou com isso, mas Davi falou, não, vamos resgatar, vamos trazer, vamos estabelecer a presença de Deus. Vamos restaurar o altar do Senhor que está caído, vamos. Aí ele tem vários filhos, um deles Salomão, que vai sucedê-lo no reino. Salomão, ele já chega com o reino estabelecido, com a capital em Jerusalém. Ele expande ainda mais as terras de Israel. Quando isso acontece, ele fica altivo e ele fica soberbo. Irmãos, ele tinha tudo para ser o rei mais poderoso que essa terra já viu. Talvez ele até tenha sido. O mais rico e o mais sábio foi. Porque aonde ele botava o pé, aonde um soldado israelita botava o pé, ele alcançava. Deus era com ele. Só que a soberba foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande. Quanto maior a altura, maior a queda. Que aquilo acabou com a vida dele. Ao invés de ele permanecer humilde diante de Deus, ele se tornou um homem altivo, um insolente. Aí começa a divisão do reino do norte e o reino do sul. E nessa divisão do reino, o povo começa a entrar por um caminho de idolatria. Salomão, ele sacrificava a Moloque, irmãos.
Sacrifício a Moloque é sacrifício de criança. Olha como esse homem desviou. Olha como esse homem foi para longe da presença de Deus. Ele entrou num caminho de idolatria. Ele entrou num caminho de outros deuses. Ele começou a sacrificar para outros deuses e viver para outros ídolos. Isso foi terrível, irmãos. Isso foi completamente assustador. Ele foi o estopim para que Israel entrasse num estágio de vergonha. Israel, vamos lembrar, Mar Vermelho, lembra? Que glória. Maná vindo no céu, no deserto, que glória. Carne vindo, que glória. Os amalequitas vêm para tentar destruir, o Senhor vai na frente, que glória. Moisés, é só levantar a mão. E vamos entrar na terra, mas tem um Jordão, não tem problema. A gente vai passar, que glória. Que glória. Olha bem o gigante. Não, eu vou, você, fraco, pequeno, raquítico. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que glória. Deus indo na frente daquele povo. Só que quando esse povo começa a desviar, começa a ir por um outro caminho que Deus não tinha estabelecido, começa a vir castigo. E o maior castigo que um ser humano pode ter é ficar longe de Deus. Se você acha que a vergonha é você ir morar debaixo de um viaduto, que Deus te livre disso. Se você acha que a vergonha é não ter comida na mesa, também é vergonha. Se você acha que a vergonha é você passar alguma necessidade, é você ver algo que você quer e não conseguir comprar, você não entendeu o Evangelho. Vergonha é estar distante de Deus. A vergonha não é sofrer alguma humilhação em público apenas. A vergonha é quando Deus está distante de nós. Eu vou te lembrar de um cenário de vergonha. Adão está lá no jardim. Está botando a mão em tudo. Botando a mão, ó. Botando o nome em tudo. E haja criatividade, né? Porque girafa combina com girafa, não combina? Rinoceronte combina com rinoceronte. Ele pegou, viu o negócio, parece baleia. Vai ser isso aí. Ah, parece ave, vai ser ave. E foi botando o nome em tudo. Acontecia um fenômeno interessante na viração do dia. O que era? Deus vinha para ter contato com Adão. Deus tinha uma comunicação tete a tete com ele. Até que entra o pecado. Quando entra o pecado, qual é a primeira coisa que Adão faz? Ele se esconde, porque ele estava com vergonha da sua condição, porque ele havia pecado. A sua nudez estava exposta. Ele não estava com vergonha porque ele deixou de colocar o nome ali no urubu. Ele não estava com vergonha porque ele faltou em alguma coisa ali com a Eva. Porque estava faltando algo. A vergonha que ele estava tendo era diante de Deus, porque ele havia pecado. Cometer pecado, ter uma vida pecaminosa longe dos princípios do Evangelho é a maior vergonha que a gente pode ter. É a maior vergonha que a gente pode passar. Quando a gente começa a entrar num nível de idolatria, reverenciando e adorando outros deuses, ou reverenciando e adorando a si próprio, porque existe auto-idolatria, você conhece? Paulo fala sobre ela em Filipenses. Aqueles que adoram a si mesmo, aqueles que o Deus é o seu próprio ventre. A idolatria do teu coração, a idolatria ao dinheiro. A idolatria, ela se manifesta nos vícios. Se você não consegue ficar sem o celular, sem um programa de TV, sem um programa na internet, sem um time de futebol, isso é idolatria. Isso é idolatria. Aquelas pessoas que se matam quando um time é rebaixado, coitado dos vascaínos, né? Aquelas pessoas que se matam quando o time é rebaixado, irmão, é idolatria. O pecado está no futebol? Não, o pecado está na devoção ao futebol. E olha o que o pecado faz. Ah, é louco. Ah, é bitolado. Ah, é fanático. Não, irmãos, é cautela para cuidar da vida que Deus deu para mim e para você. Quando a gente vai entrando nesse caminho de idolatria, nesse caminho de desobediência, aí vem a vergonha. Eu me lembro até hoje, quando eu era pequenininho, tamanho da senhora assim, bem criancinha, bem pequeno,
Eu era muito egoísta, né? Muito egoísta. Aí uma criança pediu fandangos, né? E gentilmente eu neguei. Gentilmente eu neguei. Aí minha mãe, para me acalmar, com muito amor e carinho, pegou o meu biscoito e fez o quê? Virou e jogou todo ele fora. Tu não passou por isso não, né? E virou tudo. E aquilo me envergonhou. Mas por que aquilo me envergonhou? Porque eu entrei em desobediência. Eu sempre fui criado, desde criança, ensinado a dividir, ensinado a compartilhar. Na hora de ser posto à prova, diante daquilo que eu aprendi, eu desobedeci. E a consequência da desobediência é a vergonha. Isaías 61:7 está falando dessa vergonha. A vergonha aqui não é alguém que te humilhou, que te diminuiu. Aquela pessoa no meu trabalho não me reconhece. Aquela pessoa no meu trabalho, ela mandou fazer alguma coisa, só que mandou de forma áspera. Quantas pessoas chegam, irmãos, e falam assim, não, o meu chefe, ele é um grosso. O meu chefe, ele é ruim. O meu chefe, sabe, ele é muito áspero. Só que aí tu vai espremendo um pouquinho. Muitas das vezes, a pessoa que está reclamando do chefe, ela está em falta ali no seu trabalho. Ela não está executando o seu serviço. Mas aí reclamar do chefe é fácil. Reclamar do patrão é fácil. E eu sou do sindicato, né? Que defende os patrões, né? É fácil. Só que aí a gente está faltando com a nossa responsabilidade. É igual o filho. Minha mãe é grossa. Meu pai é grosso. Mas tem que lavar o banheiro. Tem que limpar a casa, não limpou. Aí a mãe vem gritando, esbravejando, aquela coisa toda. Não sei o quê. Só está aqui para me pentelhar, para me perturbar. Não, irmão. Você desobedeceu. Quando você desobedece, você tem uma consequência. A consequência, ela traz vergonha. O povo tinha uma aliança. O povo tinha um pacto com Deus. O pacto era: ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura do que é em cima do céu, na terra, nem debaixo da terra. Não se prostrarás a ela, porque eu sou Deus zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele estabelece a aliança através dos 10 mandamentos e das 613 leis que estão no Pentateuco. Só que o povo começa a quebrar lei por lei, princípio por princípio. Aí vem um castigo. Qual é o castigo? Levado cativo. Vira escravo. Irmãos, hoje, a igreja que está sobre o Brasil está escravizada. A igreja que está sobre o Brasil está em pecado. Porque quebrou a sua aliança com Deus. Porque quebrou o seu pacto que tinha com Deus. Porque tirou aquilo que é importante e principal no culto. O homem de Deus me ensinou, através de uma frase, algo fantástico. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que é o principal nas nossas vidas, irmãos? É o relacionamento com Deus. É a oração, é o jejum, é a palavra, é cultuar em comunhão, em igreja. Mas aí a gente vai substituindo, a gente substitui pelo teatro, a gente substitui pela coreografia, a gente vai substituindo para um monte de coisa. Só aí nós já estamos quebrando o relacionamento com Deus. A adoração é Deus, não é um homem. Quando a gente passa a adorar o Criador e deixa de adorar a criatura. Ao contrário, quando a gente passa a adorar a criatura e deixa de adorar o Criador, a gente começa a entrar em idolatria. Estou soltando umas heresias ultimamente, né? É um negócio esquisito, né? Você entende isso, irmão? A gente não pode quebrar princípio. Quando a gente quebra o princípio, a desobediência ela vem. E a consequência é uma vida envergonhada longe de Deus. Isso é assustador. Aquele povo começou a entrar em idolatria. Ídolos, e mais deuses, e mais deuses, e mais deuses, e mais deuses. E os profetas alertando: olha, voltem para mim. O próprio Isaías, no início do seu livro: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta manjedora do seu povo, do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende.
O meu povo me deixou e cavou para si, Jeremias, cisternas rotas. Irmãos, isso é assustador. O que existe de mais importante na minha vida e na tua é a nossa espiritualidade, é o nosso relacionamento com Deus. A gente não pode entrar nesse caminho. Por isso que o profeta fala que, ao invés da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. O profeta Isaías, no capítulo 61, ele vem estruturando a missão da igreja. Aí ele começa a falar sobre o sacerdócio. Quando o sacerdócio é restaurado, o avivamento vem. É por isso que eu quero convocar todos vocês, orem por um avivamento. Jejuem por um avivamento. Busquem a Deus e peçam, Senhor, traz o avivamento. Lembra lá de Atos, aquilo que Deus fez é um avivamento. Lembra da história da igreja? Eu vou colocar um conteúdo no grupo sobre pregadores antigos, homens de Deus antigos e movimentos de avivamento que Deus trouxe. E Ele pode trazer, irmãos. Ele quer trazer um avivamento nos últimos dias, restaurando o sacerdócio da igreja, restaurando o contato que eu e você precisamos ter com Deus, tacando fogo nesse mundo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da restauração, o fogo da purificação. Quando Ele restaura o sacerdócio, Ele tira a vergonha e nos traz a dupla honra. Aí entra. A dupla honra é o quê? Vão ver a gente no palco e vão se surpreender. É a nossa vitória tendo o sabor de mel. Não é isso, não. Não é essa baboseira, não. Não é essa teologia da prosperidade, não. Parece aquelas músicas de recalque. Não é isso, não. Ninguém tem que vir e nos aplaudir. Nossa igreja, ela tem 1 ano e meio, se eu não estiver enganado, né? Mais ou menos isso, 1 ano e meio. Quantas pessoas desacreditaram? Muitas. Quantas pessoas abandonaram o barco no caminho? Muitas. A gente está aqui hoje para provar alguma coisa para elas? Não. Se elas amanhã depois baterem nessa porta, serão muito bem recebidas, abraçadas e auxiliadas. Porque a gente não está aqui para dar uma resposta para alguém, a gente está aqui para cumprir a missão que Deus colocou sobre nós. Então a dupla honra não tem a ver em alguém reconhecer que você é ou deixa de ser alguma coisa. A dupla honra, sabe o que é? Você lembra do profeta Eliseu? O profeta Eliseu, ele tem um cenário bem interessante, que ele está caminhando e está subindo. Aí vem umas 42 crianças e falam assim: sobe, calvo, sobe, calvo. E elas são mortas por 2 ursas. Você sabe por que Deus as amaldiçoou e as matou? Não é porque estava zombando da calvície dele, porque se fosse assim, né? Meio mundo estava morto aí, tanto tem zombado de mim, por causa da minha careca, ou semi-careca. Mas não é porque eles estavam zombando da calvície. Na verdade, eles não zombavam da calvície de Eliseu. Eles estavam ironizando. Eliseu, agora tu está sozinho. Elias, que era o profeta, subiu. Então faz o seguinte, sobe. A zombaria era a ironia em relação ao arrebatamento de Elias. Sobe. Sobe. Sobe, calvo. Sobe. E você lembra o que Elias falou para Eliseu? Me pede o que tu quiser. E o que ele pediu? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. A dupla honra é a porção dobrada. A dupla honra não é ser exaltado 2 vezes mais. Não é ser engrandecido 2 vezes mais. É ter a porção dobrada da primeira aliança. É por isso que a segunda aliança é superior à primeira. É por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque onde abundou o pecado, aí superabundou a graça, irmãos. Você entende isso? A dupla honra não significa que onde você sofreu algum tipo de humilhação, Deus vai te exaltar.
A exaltação que o mundo estabelece é um massageador, falei certo? Quase falei em línguas, né? Para o nosso ego humano. A exaltação bíblica não é ser reconhecido pelo mundo, mas é ser reconhecido diante de Deus. O mundo, ele pode passar, eu posso viver 50, 100, 200 anos e ninguém me conhecer. Mas se eu chegar no céu e o Senhor fala, vinde bendito de meu Pai, possui o que é teu, tá ótimo. Mas se eu chegar lá e falar, olha, para trás de mim eu não te conheço, mas o mundo todo te conhece, então vai lá ficar com eles no inferno. Eu não quero isso, irmãos. O que é a dupla honra? No lugar da vergonha, onde a gente sofreu justamente. Eu preciso que você entenda isso. A vergonha que eu e você passamos como igreja foi justa. Foi justa porque nós nos afastamos de Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Porque nós aprontamos a Deus. A vergonha, a desobediência, a consequência que eu e você passamos é justa. Mas Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Onde nós sofremos justamente, considerando o castigo pelos nossos pecados, viveremos a restauração. Por isso a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por isso que a segunda aliança é superior à primeira. Nesse contexto, irmãos, nós vamos ter uma alegria completa. Vamos ler o versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Alegria eterna, alegria para sempre. Quando o sacerdócio ele é restaurado com a igreja, quando a igreja entende o seu ofício, Isabel, que tem que buscar Deus, que tem que sacrificar na sua carne, que tem que se dedicar ao Senhor, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que ler a palavra, isso vai se tornando tão prazeroso que o avivamento ele vem sobre a nossa vida. Aquele povo lá em Atos, eles não oraram um dia e o Espírito veio. Eles viveram em oração por pelo menos 10 dias. De forma incessante, de forma constante, de forma desejosa, de forma amável, eles oravam, até que o Espírito veio sobre eles. Quando acontece o avivamento espiritual sobre a igreja, nós vamos passar por essa alegria, uma alegria eterna. Mesmo a gente tendo vivido uma vida pagã, uma vida longe de Deus, com o avivamento, a alegria vai ser eterna. A alegria eterna não é sobre momento de prazer e êxtase com conquistas humanas. A alegria eterna é sobre a espiritualidade cristã restaurada. Amém? Você entende isso? A dupla honra é o resultado do avivamento. Quando Cristo nos tira do momento de castigo e nos estabelece de novo no seu reino, passamos a ter novamente a alegria da salvação. O salvo reflete a alegria de Cristo no seu rosto. É esperançoso porque sabe o que Cristo fez na sua vida. Você pode ter felicidade, que é algo do momento. Somente Cristo pode te dar alegria. A alegria eterna não é circunstancial. A alegria eterna é quando tudo cai ao teu redor e você coloca um sorriso no rosto, porque sabe que, mesmo que tudo dê errado, Cristo está contigo, visto que Ele te salvou e restaurou. Ore igual a Davi. Restaura-me a alegria da salvação. Alegria. Mas é a alegria verdadeira. A gente tem estado muito triste, justamente por todos esses problemas e aflições que temos passado como igreja. Existe um momento de chorar, mas existe um momento de sorrir. Por isso, irmãos, não titubeie, não recue, não volte atrás. A alegria perpétua, a alegria eterna está disponível para todos nós. Basta estarmos em Cristo. A alegria, ela vai falar de satisfação. Recentemente me enviaram um conteúdo de uma especialista, uma mulher falando sobre prazer. Ela falou, o ser humano ele tem substituído aquilo que tem que lhe dar prazer. Ela deu o exemplo da área sexual. É por isso que existe tanto adultério. É por isso que existe tanta fornicação. É por isso que existe tanta lascívia.
Porque o homem e a mulher têm que, primeiramente, ter o seu desejo suprido pelo prazer da presença de Deus. Só que o homem, ele não vai buscar Deus primeiro. Quando é que o homem vai buscar Deus? Quando a empresa falha, quando perde o emprego, quando o familiar morre, quando o filho ou a filha está doente. Ele vai buscar Deus para ter uma ajuda, mas não vai buscar Deus para saciar o seu prazer. A alegria eterna está na presença de Deus. Se você entender isso, você vai sair daqui como a pessoa mais feliz do mundo, ainda que não tenha um tostão no teu bolso. Amém?